Diretor proíbe tutores de Libras, mas professora humilde surpreende aluno com sua atitude enérgica e proativa, deixando todos sem reação diante do diretor ainda mais enfurecido. O que você está prestes a ouvir aconteceu em uma escola considerada modelo de inclusão no Brasil. Mas eu preciso te avisar, essa história vai te fazer questionar tudo o que você pensa sobre educação especial. E o final, bem, o final vai te deixar sem palavras, literalmente. Tudo começou numa segunda-feira de março, às 7 horas da manhã, quando Marina Santos pisou pela primeira vez no pátio do Instituto Progresso. Aos 29 anos, ela era uma professora substituta que havia crescido na periferia de São Paulo, mas que tinha um sonho: provar que todo aluno, absolutamente todo aluno, poderia aprender. Marina carregava 2 mochilas naquela manhã, uma com seus materiais didáticos básicos, alguns lápis coloridos, papel sulfite e uma agenda surrada. A outra mochila carregava algo muito mais pesado: as memórias dolorosas de seu irmão menor, Diego, que havia desistido dos estudos aos 14 anos. Diego era surdo, e Marina nunca esqueceria o dia em que ele chegou em casa chorando, dizendo em Libras, a linguagem de sinais que ela havia aprendido por amor ao irmão, que não aguentava mais ser invisível na escola. Mas deixa eu te contar sobre o Instituto Progresso primeiro, porque você precisa entender o cenário onde essa história se desenrolou. A escola era um prédio imponente de 4 andares, com fachada de vidro espelhado e jardins impecáveis. No hall de entrada, uma placa dourada anunciava orgulhosamente Escola Inclusiva, Certificação Internacional de Excelência. O diretor, Dr. Roberto Mendonça, de 52 anos, fazia questão de mostrar essa placa para todos os visitantes. Roberto era um homem de terno impecável e postura rígida, que havia transformado o Instituto Progresso numa das escolas particulares mais cobiçadas da cidade. Sob sua gestão, a mensalidade havia triplicado nos últimos 5 anos, e a lista de espera tinha mais de 200 famílias. Mas havia um detalhe que Roberto não mencionava nas reuniões com pais. Para manter os custos controlados e os lucros altos, ele havia implementado várias otimizações no atendimento aos alunos com necessidades especiais. E foi exatamente isso que Marina descobriria em sua primeira manhã de trabalho. Às 7h15, Marina se apresentou na secretaria. A recepcionista, uma mulher de meia-idade com óculos de grau grosso, mal levantou os olhos do computador. Professora substituta? Perguntou sem entusiasmo. Isso mesmo, Marina Santos. Vim substituir a professora Carla na turma do 2º ano. Sala 23, 2º andar. O material está na mesa. Qualquer dúvida, procure a coordenadora pedagógica. Marina subiu as escadas observando os corredores. As paredes eram decoradas com trabalhinhos coloridos das crianças, fotos de eventos e certificações da escola. Tudo muito organizado, muito bonito. Mas algo a incomodava, embora ela ainda não soubesse explicar o quê. Quando chegou à sala 23, Marina encontrou 18 crianças de 7 e 8 anos sentadas em suas carteiras, conversando animadamente. Mas seu olhar foi imediatamente atraído para o canto direito da sala, onde um menino de cabelos castanhos e olhos grandes observava tudo em completo silêncio. Esse menino era Rafael Costa, de 7 anos, surdo profundo desde o nascimento. Rafael estava sentado sozinho, brincando com um carrinho azul que movia repetidamente sobre a mesa. Seus olhos eram incrivelmente expressivos. Marina percebeu isso imediatamente. Eram olhos de quem observa tudo, de quem tenta entender um mundo que parece acontecer sem ele. Bom dia, pessoal, disse Marina com um sorriso genuíno. Eu sou a professora Marina e vou ficar com vocês por algumas semanas. As crianças responderam em coro, exceto Rafael, que continuou brincando com seu carrinho.
Marina notou que ele não havia nem sequer olhado em sua direção quando ela falou. Durante os primeiros 20 minutos de aula, Marina observou discretamente as interações. As outras crianças eram comunicativas e participativas, mas Rafael permanecia em seu mundo silencioso. Ocasionalmente, ele levantava os olhos e observava os colegas, como se tentasse decifrar o que estava acontecendo. Foi então que Marina fez sua primeira tentativa de incluí-lo. Ela se aproximou da mesa de Rafael e acenou com a mão. O menino levantou os olhos e Marina fez um gesto simples apontando para o livro e depois para ele. Rafael a olhou com uma expressão confusa. Depois balançou a cabeça e voltou a brincar com o carrinho. Marina sentiu o coração apertar. Era exatamente assim que seu irmão Diego se comportava quando se sentia excluído. Às 9 horas, durante o intervalo, Marina procurou a coordenadora pedagógica, professora Silvia, uma mulher de 45 anos, com ar profissional e eficiente. Professora Silvia, preciso conversar sobre o Rafael. Ele tem algum acompanhamento especial? Silvia suspirou, como se essa fosse uma pergunta que ela não gostasse de ouvir. Rafael tem surdez profunda, mas está inserido na turma regular conforme determina a lei de inclusão. Ele tinha um tutor de Libras até o mês passado, mas... Mas o quê? Marina perguntou, pressentindo que não gostaria da resposta. O diretor decidiu suspender o serviço de tutoria. Questões orçamentárias, você entende. Ele disse que as crianças especiais precisam se adaptar ao ambiente escolar, não o contrário. Marina sentiu uma onda de indignação subindo pelo peito, mas se controlou. Era seu primeiro dia. Precisava entender melhor a situação antes de tomar qualquer atitude. E como Rafael se comunica? Como ele acompanha as aulas? Bem, Silvia hesitou. Ele meio que observa. A família foi orientada a contratar um tutor particular se quisesse complementar o aprendizado. Marina não conseguiu esconder a expressão de choque. Professora Silvia, com todo respeito, mas observar não é aprender. Rafael precisa de comunicação em Libras para... Professora Marina, Silvia a interrompeu com um tom mais firme. Eu entendo sua preocupação, mas temos protocolos a seguir. O Instituto Progresso é uma escola regular que aceita alunos especiais, mas eles precisam se adequar à nossa metodologia, não nós à deles. Marina voltou para a sala de aula com um nó na garganta. Durante o restante da manhã, ela observou Rafael com uma atenção especial. O menino fazia tentativas ocasionais de interagir com os colegas, mas sempre através de gestos básicos que as outras crianças não entendiam. Às 10h30, durante uma atividade de matemática, aconteceu algo que Marina nunca esqueceria. Rafael começou a se mexer desconfortavelmente na cadeira. Ele levantou a mão várias vezes, mas Marina estava explicando a atividade no quadro e não percebeu. O menino ficou cada vez mais agitado, fazendo gestos desesperados na direção dos colegas. Finalmente, Rafael se levantou e foi até a mesa de Marina, puxando sua blusa e apontando para a porta. Rafael, volta para seu lugar. Agora não é hora de sair, disse Marina, sem entender o desespero nos olhos do menino. Rafael voltou para sua carteira, mas sua agitação só aumentou. Ele começou a balançar o corpo para frente e para trás, um comportamento que chamou a atenção de toda a turma. Professora, o Rafael está fazendo barulho estranho, disse uma aluna chamada Júlia. Marina olhou para Rafael e percebeu que ele estava emitindo sons guturais baixos, sinais de extremo desconforto. Suas mãos tremiam e ele continuava apontando desesperadamente para a porta. Foi quando a ficha caiu. Marina havia crescido com Diego. Ela conhecia aqueles sinais. Rafael estava tentando dizer que precisava usar o banheiro, mas ninguém o entendia. Rapidamente, Marina se aproximou de Rafael e fez um gesto simples em Libras. Apontou para ele, depois fez o sinal de banheiro com as mãos. Os olhos de Rafael se iluminaram instantaneamente.
Ele acenou vigorosamente com a cabeça e apontou para a porta. "Pode ir, Rafael", disse Marina, acompanhando as palavras com gestos. Rafael correu para o banheiro e Marina ficou ali, parada no meio da sala, percebendo a magnitude do que havia acabado de acontecer. Aquele menino havia passado minutos tentando se comunicar, ficando cada vez mais desesperado, porque ninguém entendia a linguagem dele. Quando Rafael voltou, ele se dirigiu diretamente a Marina e fez um gesto que ela reconheceu imediatamente. "Obrigado", em libras. Marina sentiu os olhos marejarem. Pela primeira vez desde que chegara ao Instituto Progresso, Rafael havia sido verdadeiramente compreendido. Mas o que Marina não sabia era que alguém havia observado toda a cena da porta da sala. Cleide Silva, de 45 anos, era a funcionária responsável pela limpeza e merenda escolar. Ela havia trabalhado no Instituto Progresso por mais de 10 anos, sempre discreta, sempre silenciosa. Naquele momento, ela estava passando pelo corredor quando viu a interação entre Marina e Rafael. Cleide parou e observou tudo. O desespero do menino, a compreensão da professora e, principalmente, o alívio nos olhos de Rafael, quando finalmente foi entendido. Ela ficou ali por alguns segundos, depois continuou seu caminho, mas algo havia se mexido em seu coração. Cleide tinha um segredo que ninguém na escola sabia. Mas vamos deixar esse segredo para mais tarde, porque primeiro você precisa saber o que aconteceu quando o diretor Roberto descobriu que Marina havia usado libras com Rafael. Às 12 horas, durante o almoço, Marina estava na sala dos professores quando foi abordada por 2 colegas. Professor José, de 38 anos, que dava aulas de educação física, e professora Cláudia, de 42 anos, responsável pelo 3º ano. "Marina, é verdade que você sabe libras?", perguntou Cláudia com um tom que não parecia exatamente amigável. "Sei um pouco, sim." "Por quê?" José e Cláudia trocaram olhares significativos. "Olha", disse José, "eu não quero me meter, mas você é nova aqui. Tem certas políticas que a escola segue. O diretor não gosta quando os professores saem do protocolo estabelecido." "Protocolo?" Marina não conseguia acreditar no que estava ouvindo. "Estamos falando de comunicação básica com um aluno." "É exatamente isso", disse Cláudia. "Rafael está aqui há 2 anos. A gente sempre se virou sem precisar aprender linguagem de sinais. Ele acaba se adaptando." Marina sentiu uma onda de revolta. "Se adaptando a quê? A ser excluído? A não conseguir nem pedir para ir ao banheiro?" "Marina", José baixou a voz, "olha só. Eu sei que você tem boas intenções, mas se o Roberto souber que você está usando libras com o Rafael, ele vai interpretar como crítica à metodologia da escola. E isso pode te causar problemas." "Que tipo de problemas?" "Do tipo que pode encerrar sua substituição antes do previsto", disse Cláudia. "Já aconteceu antes." Marina ficou em silêncio, processando o que havia ouvido. Estava sendo ameaçada por tentar comunicar-se com um aluno? Naquela tarde, Marina voltou para casa, carregando um conflito interno devastador. Em seu pequeno apartamento de 2 quartos, na zona leste de São Paulo, ela sentou-se à mesa da cozinha e ligou uma videochamada para Diego. Seu irmão apareceu na tela, agora com 23 anos, trabalhando como designer gráfico freelancer. Diego havia encontrado seu caminho profissional, mas as cicatrizes da exclusão escolar ainda eram visíveis. "Como foi seu primeiro dia na escola nova?", perguntou Diego em libras. Marina contou tudo sobre Rafael, sobre a proibição dos tutores, sobre as ameaças veladas dos colegas. Enquanto falava, via a expressão de Diego ficando cada vez mais tensa. "Marina", ele disse finalmente, "eu sei exatamente o que esse menino está sentindo, e você sabe também." "Eu sei, Diego, mas se eu insistir, posso perder o emprego. E se você não insistir, vai perder a sua essência." Diego tinha razão, e Marina sabia disso. Ela havia se tornado professora para fazer a diferença na vida das crianças, não para perpetuar sistemas de exclusão. Naquela noite,
Marina tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de várias pessoas no Instituto Progresso. Ela iria ensinar Libras para Rafael, em segredo, se fosse necessário. Na manhã seguinte, terça-feira, Marina chegou à escola 30 minutos mais cedo. Ela havia passado a madrugada preparando material visual e atividades adaptadas para Rafael. Durante a primeira aula do dia, Marina implementou sua estratégia. Enquanto ensinava o conteúdo regular para a turma, ela se posicionava de forma que Rafael pudesse vê-la claramente e incluía gestos simples em Libras para reforçar conceitos básicos. Para as outras crianças, pareciam apenas gestos ilustrativos normais. Mas Rafael percebeu a diferença imediatamente. Quando Marina fez o sinal de livro, enquanto dizia a palavra em voz alta, Rafael abriu um sorriso tímido. Quando ela sinalizou lápis, ao pedir para as crianças pegarem seus materiais, Rafael reagiu junto com os outros pela primeira vez. Era um progresso sutil, mas significativo. Durante o intervalo das 9 horas, Marina se aproximou de Rafael enquanto ele brincava sozinho no pátio. Ela se sentou ao lado dele e começou uma interação simples. Apontou para si mesma e fez o sinal de professora em Libras. Depois apontou para Rafael e fez o sinal de aluno. Rafael a observou atentamente, depois tentou repetir os gestos. Foram 10 minutos de pura comunicação. Marina ensinou os sinais básicos para bom dia, obrigado, por favor e ajuda. Rafael absorvia cada gesto com uma sede de aprendizado que tocou profundamente o coração de Marina. Mas eles não estavam sozinhos. Do segundo andar, através da janela da sala da coordenação, professora Silvia observava toda a interação. E ao lado dela estava o diretor Roberto, com uma expressão que Marina não gostaria de ver. Às 10 horas e 15 minutos, Marina foi chamada à diretoria. O escritório de Roberto era impecável. Mesa de mogno, diplomas emoldurados nas paredes e uma grande janela com vista para os jardins da escola. Roberto estava sentado atrás da mesa, com Silvia ao seu lado. Professora Marina, sente-se, por favor. Marina sentiu o coração acelerar, mas manteve a postura firme. Chegou ao meu conhecimento que você está utilizando linguagem de sinais com o aluno Rafael Costa. Gostaria de uma explicação. Marina respirou fundo. Senhor Roberto, Rafael é um aluno surdo que precisa de comunicação em Libras para participar efetivamente das aulas. Eu apenas... Professora Marina, Roberto a interrompeu. O Instituto Progresso tem metodologia pedagógica definida. Nós não somos uma escola especializada em educação de surdos. Somos uma escola regular que aceita alunos especiais dentro dos nossos parâmetros. Mas, senhor, com todo respeito, aceitar um aluno surdo sem oferecer comunicação em Libras não é inclusão. É apenas colocá-lo fisicamente na sala de aula. O rosto de Roberto endureceu. Professora Marina, eu administro esta escola há 15 anos. Temos excelência reconhecida e aprovação de mais de 90% dos pais. Nossa metodologia funciona. Funciona para quem, senhor Roberto? Funciona para Rafael? Rafael está aqui há 2 anos e nunca houve problemas. Porque ninguém estava prestando atenção no que ele realmente precisava. O tom de Marina havia subido e ela percebeu que havia cruzado uma linha. Roberto se levantou da cadeira claramente irritado. Professora Marina, você está aqui há 2 dias. 2 dias? E já quer revolucionar métodos que funcionam há anos? Você acha que sabe mais sobre educação do que uma equipe inteira de profissionais experientes? Marina sentiu as palavras saírem antes que pudesse controlá-las. Senhor Roberto, eu sei o que é ver uma criança surda sendo excluída porque meu irmão passou pela mesma situação. E eu sei que Rafael tem potencial imenso se for estimulado adequadamente. Seu irmão? Roberto arqueou as sobrancelhas. Ah, entendo. Questões pessoais. Isso explica muito. O comentário foi como um tapa no rosto de Marina.
Não são questões pessoais, senhor Roberto. É competência profissional. É entender que cada aluno tem necessidades específicas que precisam ser atendidas. Roberto voltou a se sentar e assumiu um tom mais calmo, mas igualmente firme. Professora Marina, vou ser claro com você. O Instituto Progresso tem uma reputação a zelar. Temos pais que pagam mensalidades altas para que seus filhos recebam educação de qualidade dentro de parâmetros estabelecidos. Nós não podemos permitir experimentos metodológicos não autorizados. Ensinar Libras para uma criança surda é experimento? É quando desafia nossa estrutura pedagógica estabelecida. Marina ficou em silêncio por alguns segundos, processando a magnitude do preconceito institucionalizado que estava enfrentando. E se os resultados forem positivos? E se Rafael começar a participar mais das aulas, a interagir com os colegas? Se os pais do Rafael querem que ele aprenda Libras, eles podem contratar um tutor particular. Nossa responsabilidade é oferecer o ensino regular. Senhor Roberto, posso fazer uma pergunta direta? Pois não. O senhor já conversou com Rafael? O senhor sabe quais são os sonhos dele, os medos dele, o que o faz feliz? Roberto hesitou por um momento. Professora Marina, eu tenho 340 alunos nesta escola. Não posso ter relacionamento pessoal com cada um deles. Mas pode tomar decisões que afetam profundamente a vida deles? Posso e devo tomar decisões que beneficiem a maioria. Marina sentiu que estava lutando contra um muro de concreto, mas não desistiria. Senhor Roberto, eu peço apenas uma oportunidade. Me dê 2 semanas para trabalhar com Rafael usando Libras. Se não houver progresso significativo, eu paro. Roberto trocou olhares com Silvia. Depois voltou sua atenção para Marina. Professora Marina, vou ser ainda mais claro. Se eu tiver conhecimento de que você está utilizando métodos não aprovados pela coordenação pedagógica desta escola, sua substituição será encerrada imediatamente. É minha palavra final. Marina saiu da diretoria com uma mistura de frustração e determinação. Roberto havia deixado claro que ela não poderia usar Libras abertamente, mas ele não havia dito que não poderia usar de forma criativa. Durante o almoço, Marina ficou sozinha na sala dos professores, planejando sua próxima estratégia. José e Cláudia evitaram conversar com ela. Claramente, a notícia de sua insubordinação já havia se espalhado. Foi quando Cleide entrou na sala para limpar. Cleide sempre fazia seu trabalho silenciosamente, quase invisível para os professores. Mas naquele dia, ela se aproximou de Marina. Professora, disse Cleide em voz baixa, posso falar com a senhora um minutinho? Marina levantou os olhos, surpresa. Claro, Cleide. O que foi? Cleide olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas. Eu vi o que a senhora fez com o Rafael ontem e hoje de manhã. Marina sentiu o sangue gelar. Se Cleide fosse contar para Roberto... Cleide, eu sei que pode parecer estranho, mas... Não, professora. Cleide a interrompeu gentilmente. A senhora não entendeu. Eu achei lindo. Marina parou, confusa. Como assim? Cleide puxou uma cadeira e se sentou ao lado de Marina. Seus olhos estavam marejados. Professora, eu trabalho nesta escola há 10 anos. Eu vejo tudo o que acontece aqui. E eu nunca tinha visto o Rafael sorrir como ele sorriu ontem, quando a senhora falou com ele naquela linguagem de mãos. Marina sentiu o coração apertar. Cleide, você conhece Libras? Cleide baixou os olhos e ficou em silêncio por um momento. Professora, posso contar uma coisa para a senhora? Mas tem que ficar entre nós. Pode falar. Cleide respirou fundo. Eu tenho uma filha de 16 anos. Ela se chama Isabela e ela é surda desde pequena. Marina arregalou os olhos. Você tem uma filha surda? Tenho. E ela estuda numa escola especial do outro lado da cidade. Eu trabalho aqui durante o dia e faço faxina em escritório à noite para pagar o transporte e o material dela. Cleide, isso significa que você... Eu sei Libras, sim, professora. Aprendi quando a Isabela era pequenininha. E nesses 10 anos trabalhando aqui, vendo o Rafael... Ah, professora,
Quantas vezes eu quis chegar nele e conversar, sabe? Quantas vezes eu vi ele tentando se comunicar e ninguém entendia. Marina estava chocada. Mas, Cleide, por que você nunca falou nada? Por que nunca tentou ajudar? Cleide deu um sorriso triste. Professora, a senhora acha que alguém aqui ia ouvir a opinião da faxineira sobre educação? Eu sou invisível aqui. As pessoas mal cumprimentam quando eu passo. Marina sentiu uma onda de indignação e, ao mesmo tempo, de esperança. Cleide, você poderia me ajudar com o Rafael? Professora, eu tenho muito medo de perder meu emprego. Eu preciso trabalhar para sustentar minha filha. Eu entendo perfeitamente. Mas, Cleide, o que você acha do que está acontecendo com o Rafael? Cleide fechou os olhos por um momento. Professora, se fosse minha filha Isabela no lugar dele, eu ia querer que alguém fizesse alguma coisa. Marina estendeu a mão para Cleide. Então vamos fazer alguma coisa. A partir daquele momento, Marina e Cleide formaram uma aliança secreta que mudaria completamente a dinâmica do Instituto Progresso. Durante o restante daquela semana, elas desenvolveram um sistema discreto para trabalhar com Rafael. Marina continuava suas aulas normalmente, mas incluía gestos e sinais sutis que Rafael começou a captar. Durante os intervalos, Cleide casualmente passava pelos locais onde Rafael estava e fazia pequenas interações em libras. O progresso de Rafael foi notável. Na quinta-feira, pela primeira vez em 2 anos, Rafael levantou a mão durante uma aula para fazer uma pergunta. Claro que foi em libras, e Marina teve que traduzir discretamente para a turma, mas foi um marco histórico. Na sexta-feira, Rafael se aproximou de um colega durante o intervalo e tentou iniciar uma brincadeira usando gestos que havia aprendido com Marina e Cleide. Mas o mais impressionante aconteceu na segunda-feira da semana seguinte. Marina estava explicando uma atividade de ciências sobre plantas quando percebeu que várias crianças estavam prestando atenção nos gestos que ela fazia enquanto falava. Algumas até tentavam imitá-los. Júlia, uma menina de 8 anos, muito esperta, levantou a mão. Professora Marina, por que você mexe as mãos desse jeito quando fala? Marina hesitou. Como explicar sem revelar sua estratégia secreta? É uma forma de deixar a explicação mais clara, Júlia. E posso aprender também? E foi aí que Marina teve uma ideia que seria revolucionária. Vocês gostariam de aprender alguns gestos legais que ajudam na comunicação? As crianças reagiram com entusiasmo. Rafael, que havia entendido perfeitamente a pergunta através dos sinais de Marina, acenou vigorosamente com a cabeça. Marina começou ensinando gestos básicos para toda a turma. Olá, obrigado, por favor, sim, não. Para as outras crianças, era uma brincadeira divertida. Para Rafael, era a primeira vez que ele poderia se comunicar com os colegas. O resultado foi mágico. Em uma semana, as crianças da turma de Rafael estavam usando sinais básicos naturalmente durante as brincadeiras. Rafael não estava mais isolado. Pela primeira vez em 2 anos, ele tinha amigos de verdade. Pedro, um menino de 7 anos que sentava ao lado de Rafael, se tornou seu parceiro inseparável. Ele havia decorado mais de 20 sinais e ensinava para outras crianças da escola. Ana, uma menina tímida que raramente falava em sala, descobriu que se expressava melhor usando as mãos junto com a voz. Toda a dinâmica da turma havia mudado. As crianças estavam mais observadoras, mais atentas à comunicação não verbal, mais inclusivas naturalmente. Mas Marina sabia que era apenas questão de tempo até que Roberto descobrisse o que estava acontecendo. E ele descobriu na pior manhã possível. Era uma quarta-feira de abril, às 9h30. Marina estava no pátio supervisionando o intervalo quando viu uma cena que a fez sorrir.
Rafael estava no centro de um grupo de 6 crianças, contando uma história em libras, enquanto os outros tentavam entender e fazer perguntas usando os sinais que haviam aprendido. Rafael estava radiante. Pela primeira vez na vida, ele era o centro das atenções de forma positiva, compartilhando algo que dominava perfeitamente. Marina estava tão emocionada com a cena que não percebeu Roberto se aproximando por trás. Professora Marina. A voz gelada do diretor fez Marina se virar imediatamente. Senhor Roberto, poderia me acompanhar até minha sala? Agora. Marina olhou para Rafael, que havia percebido a tensão e a observava com olhos preocupados. Ela fez um sinal discreto dizendo, tudo bem, e seguiu Roberto. O caminho até a diretoria pareceu durar uma eternidade. Marina sabia que sua experiência no Instituto Progresso estava chegando ao fim, mas não se arrependia de nada do que havia feito. No escritório, Roberto não perdeu tempo com preâmbulos. Professora Marina, eu deixei claro na nossa última conversa que métodos não aprovados não seriam tolerados nesta escola. Senhor Roberto, não terminei de falar. Sua voz estava mais dura que Marina havia ouvido antes. Eu soube que você transformou sua sala de aula numa escola de libras não autorizada, que está ensinando linguagem de sinais para todas as crianças. As crianças estão aprendendo e se desenvolvendo, senhor Roberto. Rafael está causando conflito. As crianças estão fazendo gestos estranhos pelos corredores. Os pais estão fazendo perguntas. Outros professores estão reclamando que suas turmas estão contaminadas com esses comportamentos. Marina não conseguiu controlar sua indignação. Contaminadas? Senhor Roberto, o senhor está falando de crianças aprendendo uma segunda língua, desenvolvendo empatia, incluindo um colega que antes era excluído. Estou falando de uma professora substituta que decidiu implementar uma metodologia experimental sem autorização, causando transtorno em toda a escola. Que tipo de transtorno? Crianças mais comunicativas? Mais observadoras? Mais inclusivas? Roberto bateu a mão na mesa. O tipo de transtorno que faz pais questionarem nossa metodologia, o tipo que faz outros professores se sentirem inadequados, o tipo que pode prejudicar nossa reputação de escola tradicional. Marina ficou em silêncio por um momento, processando o que havia ouvido. Senhor Roberto, posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor já parou para pensar que talvez nossa metodologia tradicional é que esteja inadequada? Professora Marina, sua substituição está encerrada. Hoje é seu último dia no Instituto Progresso. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas manteve a postura firme. Entendi. E Rafael? Rafael voltará à rotina normal da escola. As crianças serão orientadas a parar com esses gestos desnecessários. Tudo voltará ao normal. Normal para quem, senhor Roberto? Roberto não respondeu à pergunta, apenas disse: Professora Cláudia assumirá a turma amanhã. Você pode recolher seus materiais e se retirar. Marina saiu da diretoria com dignidade, mas por dentro estava despedaçada. Não por ter perdido o emprego, ela sabia que isso poderia acontecer. Estava despedaçada pensando em Rafael e no que ele sentiria quando descobrisse que ela não voltaria mais. Quando chegou à sala 23, as crianças estavam na aula de educação física. Marina aproveitou para recolher seus poucos pertences e deixar uma cartinha para cada aluno. Para Rafael, ela escreveu algo especial. Um desenho simples com os sinais de libras que significavam "Você é especial e continue aprendendo". Às 11h45, as crianças voltaram do pátio. Rafael foi o primeiro a perceber que algo estava diferente. Ele viu Marina arrumando suas coisas numa caixa e imediatamente fez o sinal de "O que está acontecendo?" em libras. Marina se aproximou dele e, pela última vez, se comunicou abertamente em linguagem de sinais na sala de aula do Instituto Progresso. "Eu vou embora", ela sinalizou.
Mas você vai continuar aprendendo. Você é muito inteligente e especial. Rafael fez o sinal de "por quê?", com uma expressão de angústia que partiu o coração de Marina. Porque às vezes os adultos não entendem o que é realmente importante. Ela respondeu em libras. As outras crianças perceberam que algo sério estava acontecendo. Pedro se aproximou de Rafael e, usando os sinais que havia aprendido, perguntou: "Você está triste?" Rafael acenou que sim. E várias crianças se reuniram ao redor dele numa demonstração espontânea de apoio e carinho. Marina teve que sair da sala antes que começasse a chorar na frente dos alunos. No corredor, ela encontrou Cleide, que claramente já sabia o que havia acontecido. "Professora", disse Cleide com os olhos marejados, "eu sinto muito." "Cleide, eu preciso te pedir um favor." "Qualquer coisa, professora." "Continue observando Rafael. Se você puder, de vez em quando, faça alguns sinais para ele, só para ele não esquecer completamente." "Eu prometo, professora." Marina deu um abraço em Cleide e saiu do Instituto Progresso pela última vez como funcionária. Mas esta não era o fim da história. Na verdade, era apenas o começo de algo muito maior. Naquela mesma tarde, algo inesperado começou a acontecer. Pedro chegou em casa e contou para sua mãe, Carla, sobre a saída de Marina e sobre como Rafael estava triste. Pedro havia se tornado muito apegado ao colega surdo e estava genuinamente preocupado. "Mãe, a professora Marina foi embora e o Rafael ficou muito triste. Ela estava ensinando a gente a falar com as mãos e era muito legal." Carla, que era pedagoga e sempre havia se impressionado com a sensibilidade do filho, ficou curiosa. "Como assim falar com as mãos?" Pedro começou a demonstrar os sinais que havia aprendido. Carla ficou fascinada ao perceber que seu filho havia desenvolvido uma forma básica de comunicação em libras em apenas 2 semanas. "Pedro, você aprendeu isso tudo na escola?" "Sim, a professora Marina ensinava para todo mundo, mas principalmente para ajudar o Rafael, que não consegue ouvir." Carla imediatamente entendeu a importância do que havia acontecido. Ela ligou para outras mães da turma para entender melhor a situação. Descobriu que várias crianças haviam chegado em casa empolgadas com a linguagem secreta que estavam aprendendo. Descobriu também que todas as crianças haviam ficado chateadas com a saída súbita de Marina. Mas a descoberta mais impactante veio de Ana Cristina, mãe da pequena Ana, a menina tímida que havia florescido com libras. "Carla, você não vai acreditar. Minha Ana, que sempre foi fechadinha, chegou em casa hoje falando sem parar sobre como ela consegue se expressar melhor usando as mãos junto com a voz. Ela disse que agora consegue falar com o Rafael e que eles são amigos." Carla sentiu que havia algo muito errado com a saída repentina de Marina. Na quinta-feira, ela decidiu conversar diretamente com o diretor Roberto. "Dr. Roberto, gostaria de entender o motivo da saída da professora Marina." Roberto usou sua resposta padrão. "Questões metodológicas, senhora Carla. A professora não se adequou às diretrizes pedagógicas da escola." "Que diretrizes, especificamente?" Roberto hesitou. "A professora implementou métodos não aprovados pela coordenação pedagógica." "Doutor Roberto, meu filho chegou em casa todos os dias desta semana, empolgado com o que estava aprendendo. Ele desenvolveu uma amizade genuína com Rafael, que antes ficava sempre isolado. Que método é esse que causa tanto problema?" "Senhora Carla, não posso discutir questões internas da escola." "Doutor Roberto." Carla o interrompeu com firmeza. "Eu pago uma mensalidade alta para que meu filho tenha educação de qualidade. Se uma professora estava conseguindo resultados excepcionais com as crianças, eu gostaria de entender por que ela foi dispensada." Roberto se irritou com a pressão. "Senhora Carla, a professora Marina estava ensinando linguagem de sinais para crianças ouvintes, descaracterizando nossa metodologia de ensino regular. E isso é ruim porque..." Roberto não esperava essa pergunta. "Por quê?" "Porque não faz parte do nosso currículo estabelecido."
Doutor, Roberto, meu filho aprender uma segunda língua não faz parte do currículo. Meu filho desenvolver empatia e inclusividade não faz parte da educação de qualidade. Roberto começou a perceber que estava em território perigoso. Senhora Carla, Libras é uma linguagem específica para pessoas com deficiência auditiva. Não é necessária para crianças normais. A palavra normais ecoou no escritório como uma bomba. Doutor, Roberto, o senhor acabou de chamar Rafael de anormal? Roberto percebeu o erro imenso que havia cometido. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que o senhor disse. E agora eu entendo perfeitamente por que a professora Marina foi dispensada. Carla saiu da escola naquele dia com uma missão: descobrir toda a verdade sobre o que havia acontecido. Ela conversou com Cleide, que inicialmente hesitou, mas acabou contando toda a história. A proibição dos tutores de Libras, o progresso extraordinário de Rafael, a dedicação de Marina e, principalmente, o preconceito institucionalizado que permeava as decisões da escola. Durante o fim de semana, Carla organizou uma reunião informal na casa dela com outros pais da turma de Rafael. Compareceram 12 famílias. O que descobriram foi chocante. Rafael havia começado na escola 2 anos antes, após seus pais, Márcia e João Costa, procurarem uma instituição que oferecesse educação inclusiva de qualidade. O Instituto Progresso havia se apresentado como a solução ideal, com uma estrutura preparada para alunos especiais. João Costa, eletricista de 35 anos, e Márcia, diarista de 32 anos, faziam sacrifícios enormes para pagar a mensalidade da escola. Eles trabalhavam em turnos dobrados e haviam até vendido o carro para conseguir manter Rafael numa escola boa. Mas o que os pais descobriram na reunião da casa de Carla foi que Rafael havia passado 2 anos praticamente invisível na escola. Ele não tinha amigos, não participava das atividades, era frequentemente esquecido pelos professores. Gente, disse Márcia com a voz embargada, vocês não imaginam o que era buscar meu filho na escola todos os dias e vê-lo saindo sozinho, sempre sozinho, enquanto as outras crianças conversavam em grupinhos. Nós achávamos que era normal, completou João. A coordenadora sempre dizia que Rafael estava se adaptando gradualmente ao ambiente escolar. Mas, nas últimas 2 semanas, continuou Márcia, meu filho chegava em casa diferente. Ele fazia gestos que eu não conhecia, parecia mais comunicativo, até mais feliz. Pedro, que estava ouvindo a conversa dos adultos, se aproximou de Márcia e João. Tio e tia, eu posso falar com Rafael na linguagem das mãos que a professora Marina ensinou. E ali, na sala de Carla, Pedro começou a se comunicar com Rafael em Libras básica. Rafael respondeu com entusiasmo, e pela primeira vez, os pais de Rafael viram seu filho interagindo naturalmente com um colega de classe. Márcia começou a chorar. Vocês entendem o que isso significa? Pela primeira vez em 2 anos, meu filho tem um amigo de verdade. Foi nesse momento que os pais entenderam a magnitude do que havia acontecido. Marina não havia sido dispensada por incompetência. Ela havia sido dispensada por competência demais. Na segunda-feira seguinte, os pais organizaram uma reunião formal com o diretor Roberto. Compareceram 18 famílias, não apenas da turma de Rafael, mas de outras séries que haviam ficado sabendo da situação. A reunião foi tensa desde o início. Dr. Roberto, disse Carla, assumindo a liderança, nós gostaríamos de entender os critérios que a escola utiliza para dispensar professores. Roberto tentou manter o controle da situação. Senhores pais, questões administrativas internas não são... Dr. Roberto, o interrompeu Carlos, pai de Ana, não são questões administrativas. São questões pedagógicas que afetam diretamente nossos filhos. O que vocês querem saber exatamente?
Queremos saber por que uma professora que estava conseguindo resultados excepcionais com as crianças foi dispensada, disse Márcia, a mãe de Rafael. Senhora Márcia, a professora Marina não seguiu as diretrizes metodológicas da escola. Que diretrizes proíbem uma criança surda de se comunicar adequadamente? Perguntou João, o pai de Rafael, com um tom de indignação crescente. Roberto começou a suar. Senhor João, Rafael recebe todo o suporte necessário conforme nossa metodologia de inclusão. Que suporte? Explodiu João. Meu filho ficou 2 anos isolado nesta escola. 2 anos! Ele não tinha um amigo sequer, não participava das atividades. E quando finalmente aparece uma professora que consegue se comunicar com ele, vocês a mandam embora. Senhor João, o senhor está alterado. Vamos manter a civilidade. Civilidade? João se levantou da cadeira. O senhor quer falar de civilidade? Civilidade é tratar uma criança surda com dignidade. Civilidade é oferecer comunicação adequada. Civilidade é não excluir uma criança de 7 anos. Márcia segurou o braço do marido, mas estava igualmente indignada. Doutor Roberto, eu quero entender uma coisa. Esta escola se apresenta como inclusiva, certo? Exato. Então por que vocês cancelaram os tutores de Libras? Roberto hesitou. Por questões orçamentárias. E aí, questões orçamentárias numa escola que cobra R$ 3.000 de mensalidade? Perguntou Carla. A gestão financeira da escola não é. É sim da nossa conta, explodiu Carlos. Nós pagamos por educação de qualidade. Se vocês estão economizando no atendimento às crianças especiais, isso é da nossa conta sim. A reunião estava ficando fora de controle e Roberto percebeu que havia perdido a narrativa. Senhores pais, eu entendo a preocupação de vocês, mas... Doutor... Roberto, disse Carla em tom firme, nós queremos a volta da professora Marina. Isso é impossível. Por quê? Porque ela não se adequa ao perfil metodológico da escola. E qual é exatamente esse perfil metodológico? Perguntou Sandra, mãe de Pedro. Excluir crianças especiais? Impedir que elas se comuniquem adequadamente? Roberto estava claramente desconfortável. Senhoras e senhores, a professora Marina criou uma situação de disrupção na escola. As crianças estavam fazendo gestos pelos corredores, outros professores se sentiram pressionados a aprender Libras. E isso é ruim por quê? Perguntou Márcia. Roberto não conseguiu responder. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. A porta da sala se abriu e Cleide entrou carregando uma bandeja com cafés. Ela havia ficado do lado de fora, ouvindo toda a conversa, e tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Com licença, disse Cleide, colocando a bandeja sobre a mesa. Cleide, obrigado, você pode se retirar, disse Roberto, claramente querendo se livrar de qualquer testemunha adicional. Mas Cleide não saiu. Doutor Roberto, posso falar uma coisa? Roberto ficou visivelmente irritado. Cleide, não é o momento apropriado? É sim, doutor Roberto, é o momento mais apropriado. Cleide se virou para os pais. Senhores pais, eu trabalho nesta escola há 10 anos. Eu vejo tudo o que acontece aqui todos os dias. E eu preciso contar uma coisa para vocês. Roberto tentou intervir. Cleide! Não, doutor Roberto, o senhor já falou. Agora é minha vez. Cleide respirou fundo e olhou diretamente para Márcia e João. Senhor João e senhora Márcia, eu tenho uma filha de 16 anos que é surda. Ela estuda numa escola especializada, porque eu nunca consegui pagar uma escola boa que fosse realmente inclusiva. Os pais ficaram em silêncio, surpresos com a revelação. Nesses 10 anos trabalhando aqui, eu vi seu Rafael chegando sempre sozinho, saindo sempre sozinho. Eu vi ele tentando se comunicar e ninguém entendendo. Quantas vezes eu quis chegar nele e conversar em Libras, mas eu sabia que não era meu lugar. Roberto estava pálido. Cleide, você não tem autorização para... Eu sei Libras, doutor Roberto. Cleide o interrompeu.
Eu sei desde que minha filha era pequena, e nesses 10 anos eu vi o Rafael sendo excluído todos os dias nesta escola que o senhor chama de inclusiva. Márcia começou a chorar. Mas quando a professora Marina chegou, continuou Cleide, tudo mudou. Pela primeira vez em 2 anos, eu vi Rafael sorrindo na escola. Pela primeira vez, eu vi ele brincando com outras crianças. Pela primeira vez, ele não estava sozinho. Cleide, você está ultrapassando seus limites, disse Roberto com a voz dura. Estou, doutor Roberto, e sabe por quê? Porque não dá mais para ficar quieta vendo criança sofrendo. Cleide se virou para os pais novamente. Senhores pais, a professora Marina fez em 2 semanas o que esta escola não conseguiu fazer em 2 anos. Ela incluiu de verdade o Rafael, e por isso ela foi mandada embora. O silêncio na sala era total. João se levantou lentamente. Doutor Roberto, eu quero transferir meu filho desta escola hoje mesmo. Senhor João, vamos conversar com calma. Não tem conversa, doutor Roberto. Vocês enganaram nossa família por 2 anos. Vocês fizeram meu filho sofrer por 2 anos. E quando apareceu alguém que realmente se importava com ele, vocês mandaram a pessoa embora. Márcia também se levantou. Doutor Roberto, nós vamos procurar nossos direitos. Uma escola que se apresenta como inclusiva e trata uma criança surda dessa forma está cometendo discriminação. Roberto tentou uma última cartada. Senhores pais, vocês estão sendo influenciados por uma funcionária descontente e por questões emocionais. Foi a gota d'água. Carla bateu a mão na mesa. Doutor, Roberto, o senhor acabou de chamar Cleide de funcionária descontente? Uma mulher que trabalha aqui há 10 anos, que conhece esta escola melhor que qualquer um de nós, que tem uma filha com a mesma condição do Rafael? Eu não quis... E chamou nossa preocupação com nossos filhos de questões emocionais? Completou Sandra. Claro que são questões emocionais. Estamos falando dos nossos filhos. Roberto percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Senhores pais, eu proponho que façamos uma pausa para reflexão. Não precisa de pausa, doutor Roberto, disse Carlos. Nós queremos respostas agora e queremos a volta da professora Marina. Eu já expliquei que isso é impossível. Então nós vamos tomar nossas próprias decisões. A reunião terminou com 12 famílias decididas a tirar seus filhos da escola se Marina não fosse recontratada. Mas Roberto, em seu orgulho e teimosia, achou que era blefe. Ele estava errado. Na quarta-feira seguinte, começaram as transferências. João e Márcia foram os primeiros, matriculando Rafael numa escola pública que tinha programa de educação inclusiva real. Em seguida, saíram Carla com Pedro, Sandra com Ana, Carlos com Júlia. Em uma semana, o Instituto Progresso havia perdido 15 alunos e mais de R$45 mil em mensalidades anuais. Mas a história não terminava aí. Na verdade, estava apenas começando a segunda parte, que seria ainda mais impactante. As famílias que saíram do Instituto Progresso se organizaram e criaram um grupo de pais para acompanhar a educação dos filhos na nova escola. Eles procuraram Marina e a convidaram para ser tutora particular de apoio para as crianças. Marina aceitou emocionada. O grupo se reunia 2 vezes por semana numa sala cedida pela igreja do bairro, onde Marina continuava o trabalho de Libras com as crianças e desenvolvia atividades de educação inclusiva. Rafael floresceu nesse ambiente. Com o apoio de Marina e Cleide, que também se juntou ao grupo após pedir demissão do Instituto Progresso, ele não apenas aprendia Libras fluentemente, como começou a ensinar para outras crianças. Mas o que aconteceu 3 meses depois surpreendeu a todos. Era uma quinta-feira de julho, quando Marina recebeu um telefonema inesperado. Professora Marina, aqui é Dr. Roberto, do Instituto Progresso. Marina quase não acreditou. Dr. Roberto, professora, eu gostaria de conversar com a senhora. Seria possível nos encontrarmos? Marina hesitou. Ela não tinha nenhuma vontade de reviver os momentos desagradáveis que havia passado na escola. Dr. Roberto,
Eu não vejo o que teríamos para conversar. Professora, por favor, é muito importante. É sobre Rafael e as outras crianças. Marina aceitou o encontro, mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. Eles se encontraram num café próximo à escola na manhã de sexta-feira. Roberto estava visivelmente diferente. Parecia cansado, preocupado, menos arrogante que antes. Professora Marina, obrigado por aceitar me encontrar. Pois não, doutor Roberto, o que o senhor queria conversar? Roberto respirou fundo. Professora, eu preciso ser honesto com a senhora. Depois que vocês saíram, a escola passou por dificuldades. Que tipo de dificuldades? Perdemos mais 23 alunos desde então. Várias famílias questionaram nossa metodologia de educação inclusiva após saberem da história do Rafael e da sua dispensa. Marina ouvia em silêncio. Mas não é só isso, continuou Roberto. A Secretaria de Educação recebeu uma denúncia sobre nossa falta de acessibilidade adequada para alunos surdos. Estamos sendo investigados. Doutor Roberto, o senhor me chamou aqui para me contar sobre os problemas da escola? Não, professora. Eu a chamei para pedir desculpas. Marina não esperava por isso. Como assim? Roberto baixou os olhos. Professora Marina, eu cometi um erro grave. Eu coloquei questões administrativas e financeiras acima do bem-estar de uma criança. Dr. Roberto, deixe-me terminar, por favor. Nesses últimos meses, eu tive que enfrentar pais furiosos, investigadores da Secretaria de Educação e, principalmente, minha própria consciência. Roberto fez uma pausa. Eu soube que Rafael está indo muito bem na nova escola, que ele tem amigos, que participa das aulas, que está aprendendo Libras fluentemente. É verdade. E eu soube também que isso só foi possível por causa do trabalho que a senhora fez em 2 semanas no meu instituto. Marina continuava em silêncio, processando o que estava ouvindo. Professora Marina, eu quero oferecer seu emprego de volta, com aumento de salário, liberdade metodológica total e recursos para implementar um programa completo de educação inclusiva. Marina ficou surpresa com a proposta. Doutor Roberto, eu preciso perguntar uma coisa. O senhor está fazendo essa oferta porque reconhece que estava errado ou porque a escola está com problemas financeiros? Roberto hesitou por um momento. Sinceramente, começou pela segunda razão, mas se tornou a primeira. Marina apreciou a honestidade. Explique melhor. Professora, quando eu comecei a receber críticas dos pais, minha primeira reação foi defensiva. Eu achei que vocês estavam sendo exagerados, que estavam fazendo tempestade em copo d'água. Roberto tomou um gole do café antes de continuar. Mas então eu conversei com alguns especialistas em educação inclusiva, por insistência da Secretaria de Educação. E eles me explicaram exatamente o que a senhora havia tentado me explicar naquele dia na minha sala. Que foi? Que inclusão não é apenas colocar a criança especial na sala regular. É adaptar o ambiente e a metodologia para que ela possa participar efetivamente. Marina assentiu. E então, continuou Roberto, eu decidi visitar Rafael na nova escola dele. Marina se surpreendeu. O senhor visitou Rafael? Visitei, sem avisar os pais, sem autorização oficial. Eu só queria ver com meus próprios olhos como ele estava. Roberto fez uma pausa longa. Professora Marina, eu vi Rafael conversando fluentemente em Libras com os colegas. Vi ele participando de uma apresentação de teatro. Vi ele rindo, brincando, sendo uma criança normal de 7 anos. Marina sentiu os olhos marejarem. E eu percebi, continuou Roberto, que durante os 2 anos que ele esteve na minha escola, eu nunca havia visto ele rir de verdade. Nunca. Doutor Roberto. Professora, eu passei 15 anos construindo uma reputação de escola de excelência. E em 2 anos, eu deixei uma criança de 7 anos ser invisível dentro da minha própria escola. Roberto estava visivelmente emocionado. Eu não consegui mais dormir direito desde então. Eu fico pensando,
Quantas outras crianças como Rafael passaram pela minha escola e foram negligenciadas? Quantos pais como João e Márcia confiaram em mim e foram decepcionados? Marina percebeu que Roberto havia passado por uma transformação genuína. Doutor Roberto, eu reconheço que o senhor está sendo sincero, mas eu preciso ser honesta também. Pois não. Eu não tenho mais interesse em trabalhar no Instituto Progresso. Roberto pareceu desapontado, mas não surpreso. Posso perguntar por quê? Porque eu encontrei algo melhor. Marina contou sobre o grupo de pais, sobre o trabalho que estava desenvolvendo com as crianças, sobre os resultados que estava conseguindo. Doutor Roberto, eu descobri que não preciso de uma instituição para fazer educação inclusiva de qualidade. Eu posso fazer isso com um grupo de pais comprometidos, numa sala emprestada de igreja, com materiais básicos. Roberto ouviu atentamente. Mas, professora, imagine o que a senhora poderia fazer com uma estrutura completa, recursos adequados, apoio institucional. Doutor Roberto, estrutura e recursos não foram o problema no Instituto Progresso. O problema foi a mentalidade. E se eu garantir que a mentalidade mudou? Marina refletiu por um momento. Doutor Roberto, eu posso fazer uma contraproposta? Claro. Em vez de eu voltar para o Instituto Progresso, que tal o Instituto Progresso se associar ao nosso projeto? Roberto ficou confuso. Como assim? Marina explicou sua ideia. O Instituto Progresso poderia se tornar uma escola modelo de educação inclusiva, oferecendo bolsas para crianças especiais de famílias carentes, investindo em formação de professores em Libras e desenvolvendo metodologias replicáveis para outras escolas. Seria um projeto piloto, explicou Marina. Um laboratório de educação inclusiva que poderia servir de exemplo para outras instituições. Roberto ficou em silêncio por alguns minutos, processando a proposta. Professora Marina, isso implicaria numa mudança completa do perfil da escola. Exato. Seria um risco financeiro enorme. Seria um investimento no futuro da educação. Os outros professores teriam que se adaptar, ou seriam substituídos por profissionais realmente comprometidos com a educação inclusiva. Roberto suspirou. Professora, posso ter um tempo para pensar? Claro, mas doutor Roberto, eu preciso deixar uma coisa clara. Se decidirmos trabalhar juntos, será como parceiros iguais, não como patrão e funcionária. Entendido. Eles se despediram cordialmente e Marina voltou para casa, achando que não ouviria mais de Roberto. Mas ela estava errada. 3 dias depois, Roberto ligou. Professora Marina, eu aceito sua proposta. E foi assim que começou a terceira e mais surpreendente parte desta história. Durante os 2 meses seguintes, Roberto e Marina trabalharam juntos na reestruturação completa do Instituto Progresso. Foi um processo doloroso, mas transformador. Primeiro, eles organizaram uma reunião com todos os professores da escola para explicar a nova direção. 5 professores pediram demissão imediatamente, incluindo Cláudia e José. Mas, surpreendentemente, 7 professores abraçaram a mudança com entusiasmo e se inscreveram em cursos de Libras. Segundo, eles redesenharam completamente o espaço físico da escola, criando ambientes mais acessíveis e instalando sistemas visuais de comunicação. Terceiro, e mais importante, eles estabeleceram uma nova filosofia pedagógica baseada na premissa de que toda criança pode aprender, desde que tenha as ferramentas adequadas. Em setembro, o novo Instituto Progresso reabriu com uma proposta revolucionária. 50% das vagas seriam destinadas a crianças com necessidades especiais, com bolsas integrais financiadas pela mensalidade dos outros 50%. Marina assumiu como coordenadora pedagógica de educação inclusiva e Cleide foi contratada como assistente especializada em Libras. Mas o momento mais emocionante foi quando Rafael e sua família foram convidados para conhecer a nova escola. Era uma quinta-feira de setembro, às 10 horas da manhã, quando Rafael pisou novamente no pátio do Instituto Progresso.
Mas desta vez era um lugar completamente diferente. As paredes tinham sinalizações visuais em libras. Os professores cumprimentaram Rafael na linguagem de sinais e havia outras crianças surdas brincando no pátio. Rafael olhou ao redor confuso. Era a mesma escola onde ele havia sido excluído por 2 anos, mas agora parecia um mundo diferente. Marina se aproximou dele e fez o sinal de bem-vindo em libras. Rafael respondeu com o sinal de obrigado. Depois fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Professora, agora eu posso ter amigos de verdade aqui? Marina sorriu e respondeu. Rafael, agora você pode ser você mesmo aqui. E foi nesse momento que aconteceu algo que ninguém jamais esqueceria. Rafael se virou para Roberto, que estava observando a cena a alguns metros de distância, e caminhou em sua direção. Roberto ficou tenso. Ele nunca havia interagido diretamente com Rafael durante os 2 anos em que o menino estudara ali. Rafael parou na frente de Roberto e, para surpresa de todos, fez um sinal em libras. Roberto olhou para Marina confuso. O que ele disse? Marina traduziu com os olhos marejados. Ele disse, obrigado por mudar. Roberto se ajoelhou para ficar na altura de Rafael e, com os sinais básicos que havia aprendido nas últimas semanas, respondeu em libras. Obrigado por me ensinar. Rafael sorriu. Aquele sorriso radiante que Marina havia visto pela primeira vez 2 meses antes, e abraçou Roberto. Não havia um olho seco no pátio da escola. Márcia e João, os pais de Rafael, decidiram matriculá-lo novamente no Instituto Progresso. Não porque era a mesma escola de antes, mas justamente porque não era mais. As outras famílias que haviam saído também retornaram gradualmente. Pedro, Ana, Júlia e os outros colegas de Rafael ficaram extasiados ao descobrir que poderiam continuar aprendendo libras, agora como parte oficial do currículo. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. 6 meses depois da reabertura, o Instituto Progresso havia se tornado referência nacional em educação inclusiva. Delegações de educadores de todo o Brasil vinham conhecer o projeto. Foi durante uma dessas visitas, em março do ano seguinte, que aconteceu o momento mais impactante de toda esta história. Marina estava apresentando o projeto para um grupo de diretores de escolas de São Paulo quando percebeu um jovem familiar na plateia. Era Diego, seu irmão. Após a apresentação, Diego se aproximou com lágrimas nos olhos. Marina, eu preciso te contar uma coisa. O que foi, Diego? Eu vim aqui não só para te apoiar. Eu vim porque eu quero voltar a estudar. Marina ficou chocada. Diego, você tem 24 anos, é designer gráfico bem-sucedido. Marina, eu nunca terminei o ensino médio, lembra? Eu desisti porque não aguentava mais a exclusão. Marina abraçou o irmão emocionada. E agora, vendo o que você fez aqui, continuou Diego, eu percebi que talvez existam escolas onde pessoas como eu possam realmente aprender. Foi assim que Diego se tornou o primeiro aluno adulto do Programa de Educação de Jovens e Adultos do Instituto Progresso, especialmente adaptado para pessoas com deficiência auditiva. Mas a história ainda não havia terminado. O clímax mais emocionante estava reservado para o final do ano letivo. Era dezembro, época da formatura das turmas. O Instituto Progresso organizou uma apresentação especial onde os alunos mostrariam o que haviam aprendido durante o ano. Rafael, agora com 8 anos e completamente transformado, havia se oferecido para fazer uma apresentação especial. No dia da apresentação, o auditório estava lotado. Estavam presentes os pais, professores, autoridades da Secretaria de Educação e representantes de outras escolas que queriam conhecer o projeto. Quando chegou a vez de Rafael, ele subiu ao palco acompanhado de seus colegas de turma, Pedro, Ana, Júlia e outros 15 alunos. Marina estava na primeira fileira, ansiosa para ver o que Rafael havia preparado. Rafael se posicionou no centro do palco e começou a falar em libras. Mas desta vez,
Ele não precisava de tradutor. Toda a sua turma havia aprendido Libras fluentemente durante o ano e eles mesmos faziam a interpretação simultânea, falando em voz alta o que Rafael sinalizava. Meu nome é Rafael, ele começou, com Pedro fazendo a voz. Há um ano, eu era uma criança invisível. Eu estava na escola, mas não participava da escola. Marina sentiu os olhos marejarem imediatamente. Eu não tinha amigos porque ninguém conseguia falar comigo. Eu não entendia as aulas porque ninguém explicava na minha linguagem. Ana assumiu a tradução. Eu achava que o problema era comigo, que eu não era inteligente o suficiente, não era normal o suficiente. Júlia continuou a interpretação. Mas então chegou uma professora que mudou tudo. Ela não tentou me fazer falar como todo mundo. Ela aprendeu a falar como eu. Marina estava chorando abertamente. E sabem o que aconteceu? Rafael continuou em Libras, agora com toda a turma fazendo coro na tradução. Quando ela aprendeu minha linguagem, ela descobriu que eu não era burro. Eu só estava falando numa língua que vocês não entendiam. A plateia estava em silêncio absoluto. Hoje, eu quero fazer uma coisa, Rafael prosseguiu. Eu quero ensinar vocês a falarem na minha língua. E então, Rafael fez algo que ninguém esperava. Ele se virou para a plateia e começou a ensinar Libras para todos os presentes. Este é o sinal para obrigado, ele mostrou com os colegas traduzindo. Toda a plateia repetiu o gesto. Este é o sinal para amigo. Novamente, centenas de pessoas repetiram o movimento. Este é o sinal para amor. A emoção no auditório era palpável. E este, Rafael fez um sinal mais complexo, é o sinal para nunca desista dos seus sonhos. Foi quando aconteceu o momento mais incrível de toda a apresentação. Rafael olhou diretamente para Roberto, que estava na terceira fileira, e fez uma sequência de sinais. Pedro se adiantou para traduzir, mas Rafael o impediu gentilmente. Ele queria que Roberto entendesse por si mesmo. Roberto se concentrou e, usando o Libras básico que havia aprendido, conseguiu decifrar a mensagem. Obrigado por aprender que toda criança pode voar. Só precisa das asas certas. Títulos, Roberto não conseguiu conter as lágrimas, mas Rafael ainda não havia terminado. Ele se virou para Marina e fez um último sinal, desta vez sem tradução, porque todos na plateia já haviam aprendido. Obrigado. A plateia explodiu em aplausos, não apenas palmas, mas também o aplauso visual da comunidade surda, com as mãos balançando no ar. Marina subiu ao palco e abraçou Rafael. Naquele momento, ela se lembrou de Diego criança, frustrado e excluído, desistindo dos estudos. Mas agora ela via Rafael, confiante, comunicativo, ensinando uma plateia inteira. Rafael, ela disse em Libras, você sabe qual é a diferença entre você e outras crianças? Qual, professora? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Você sempre foi igual. Nós é que tivemos que aprender a ver. A apresentação de Rafael não apenas encerrou o ano letivo do Instituto Progresso, mas marcou o início de uma revolução na educação inclusiva da região. Nos meses seguintes, dezenas de escolas procuraram Marina e Roberto para implementar programas similares. Cleide se tornou consultora nacional em educação de surdos. Diego terminou o ensino médio e decidiu fazer pedagogia, especializando-se em educação inclusiva. Mas o impacto mais profundo não foi institucional, foi pessoal. Rafael se tornou um menino como qualquer outro, com amigos, brincadeiras, sonhos e uma confiança inabalável em suas próprias capacidades. Ele descobriu que ser surdo não era uma limitação, mas simplesmente uma característica que o tornava único. Marina realizou que sua verdadeira vocação não era apenas ensinar, mas transformar sistemas educacionais excludentes em ambientes verdadeiramente inclusivos. Roberto aprendeu que liderança verdadeira não é impor metodologias, mas criar espaços onde cada pessoa pode expressar seu potencial máximo. E Cleide descobriu que sua experiência como mãe de uma filha surda não era um fardo a ser carregado em silêncio,
mas uma expertise valiosa que poderia transformar vidas. 2 anos depois, o Instituto Progresso havia se tornado a primeira escola do Brasil a receber certificação internacional de excelência em educação inclusiva. Mas o prêmio que mais orgulhava Marina estava emoldurado em sua mesa. Um desenho feito por Rafael, mostrando crianças ouvintes e surdas brincando juntas, com a frase escrita em português e libras: "Amigos de verdade falam todas as linguagens." Mas a história mais tocante aconteceu no 3º aniversário da transformação da escola. Rafael, agora com 10 anos e um dos melhores alunos da turma, foi convidado para falar numa Conferência Nacional de Educação Inclusiva. Diante de uma plateia de mais de 1000 educadores, Rafael subiu ao palco com a confiança de quem havia encontrado sua voz, mesmo que essa voz fosse silenciosa. "Meu nome é Rafael." Ele começou em Libras, com interpretação simultânea. "E eu quero contar para vocês como uma professora mudou não apenas a minha vida, mas a forma como toda uma escola enxerga as diferenças." Ele contou sua história: a exclusão, o isolamento, a chegada de Marina, a resistência da escola, a transformação gradual de toda a comunidade escolar. "Mas eu não estou aqui para falar sobre mim", Rafael continuou. "Estou aqui para falar sobre todas as crianças que ainda estão sentadas sozinhas no fundo da sala de aula, esperando que alguém aprenda a língua delas." A plateia estava em silêncio absoluto. "Vocês sabem quantas dessas crianças existem nas escolas do Brasil? Milhares. Milhares de Rafaéis que têm inteligência, sonhos, talentos, mas que são invisíveis porque ninguém se deu ao trabalho de aprender como se comunicar com eles." Rafael fez uma pausa dramática. "Eu tenho um pedido para fazer a cada um de vocês", ele disse, olhando diretamente para a plateia. "Quando voltarem para suas escolas, procurem pela criança que está sempre sozinha. Procurem por aquela que não participa das atividades. Procurem por aquela que parece estar em outro mundo. E então", Rafael sorriu, "aprendam a língua dela, porque talvez ela não esteja em outro mundo. Talvez ela esteja apenas falando uma língua que vocês ainda não aprenderam." A apresentação terminou com standing ovation de 5 minutos. Mas o mais emocionante foi ver quantos educadores se aproximaram depois para perguntar como poderiam implementar programas similares em suas escolas. Naquele dia, Rafael plantou sementes que germinaram em centenas de escolas pelo Brasil inteiro. Hoje, 7 anos depois do início desta história, Rafael tem 14 anos e é um dos jovens líderes do Movimento Nacional de Educação Inclusiva. Ele fala em Libras regularmente em conferências, dá entrevistas para televisão e rádio e mantém um canal no YouTube onde ensina Libras para crianças. Marina se tornou secretária municipal de Educação Inclusiva e implementou políticas públicas que garantem intérpretes de Libras em todas as escolas da cidade. Roberto transformou o Instituto Progresso numa rede de escolas inclusivas que atende mais de 2.000 alunos com necessidades especiais em 5 estados brasileiros. Cleide virou coordenadora nacional do Programa de Formação de Assistentes em Libras e já treinou mais de 500 profissionais. Diego terminou a faculdade de Pedagogia, especializou-se em tecnologia assistiva e desenvolve aplicativos educacionais para crianças surdas. Mas o legado mais importante desta história não são os números, os prêmios ou o reconhecimento. O legado mais importante é a certeza de que toda criança, absolutamente toda criança, pode aprender e se desenvolver plenamente quando encontra o ambiente e as ferramentas adequadas. E tudo começou com uma professora humilde que decidiu aprender a língua de um menino surdo, em vez de tentar fazer ele falar a língua dela. Às vezes, as maiores revoluções começam com gestos simples. Às vezes, mudar o mundo é tão simples quanto estender as mãos e dizer em qualquer idioma: "Eu te vejo, eu te escuto. Você importa." Se você chegou até aqui, provavelmente está se perguntando: essa história é real? A resposta é sim e não.
Rafael existe, Marina existe, Roberto, Cleide, Diego, todos existem. Mas eles não são uma pessoa só, são milhares. São os Rafaéis invisíveis em salas de aula pelo Brasil inteiro. São as Marinas corajosas que arriscam seus empregos para fazer a diferença. São os Robertos que encontram a humildade para reconhecer erros e mudar. São as Cleides silenciosas que guardam expertises valiosas, mas nunca são ouvidas. São os Diegos que desistiram dos sonhos, mas encontraram segundas chances. Esta história é real, porque acontece todos os dias, em todas as escolas, com todas as crianças que precisam apenas de alguém que aprenda a sua língua. A pergunta que fica é: você vai ser essa pessoa? Na próxima história que eu vou contar, vocês vão conhecer uma professora que usou algo ainda mais universal que Libras para se comunicar com uma criança especial. Ela usou música francesa, para uma criança com síndrome de Down. E a reação dessa criança, bem, vocês não vão acreditar, mas isso é assunto para o próximo encontro. Se essa história tocou seu coração, me conta nos comentários. Você conhece alguma criança que precisa de alguém que aprenda a língua dela? Você já tentou aprender Libras? E se você é professor, pai ou trabalha com educação, eu faço um desafio. Que tal pesquisar sobre educação inclusiva na sua região? Que tal descobrir como você pode fazer a diferença na vida de uma criança especial? Porque, como Rafael disse naquela conferência, talvez elas não estejam em outro mundo. Talvez elas só estejam falando uma língua que você ainda não aprendeu. E nunca é tarde para aprender uma nova língua, especialmente quando essa língua pode mudar uma vida para sempre. Esta história foi baseada em casos reais de educação inclusiva no Brasil. Todos os nomes foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. Se você conhece casos similares ou trabalha com educação inclusiva, sua experiência pode inspirar nossa próxima história. Não se esqueça de se inscrever no canal para que possamos crescer e alcançar mais pessoas com as nossas histórias impressionantes. Clique no curtir para que essa história impressionante possa chegar em mais pessoas.